O que é o negócio lá do barco? Aí, aí a gente foi pra Grécia, logo em seguida, o que aconteceu? Quando ele me pediu em casamento, a aliança não serviu. Ficou muito grande. Aí a gente colocou pra reformar e a gente estava na Grécia. E aí foi quando ele fez um pedido mais oficial, assim, aí a gente divulgou. Mas, inclusive, no dia que ele me pediu em casamento, foi o dia que eu descobri que o bebê que a gente tinha perdido, porque a gente perdeu um bebê, não sei se vocês lembram disso, e a gente não era casado, né, na época ainda, a gente só namorava. E foi no dia que eu recebi a mensagem dizendo o sexo do bebê que tinha perdido, que eu não queria saber. Na mesma hora que a gente compartilhou isso, ele tinha feito uma surpresa de me pedir em casamento. Nossa. E ele fala que foi quando ele teve o start, assim, que virou a chavinha de que ele viu mesmo que eu era a pessoa que ele queria, né, passar essa vida. Foi quando a gente perdeu esse bebê e foi tudo no mesmo dia, assim, então conectou tudo. E vocês chegaram a investigar a perda, assim? Então, como médica, eu sei que é uma coisa que pode acontecer, né? É muito comum isso acontecer, perda gestacional, assim, ainda mais primeira gestação, você tentando ali e tudo mais. Aborto espontâneo pode acontecer, né? Natural. E aí, o Alok não, né? Como ele é meio traumatizado com tudo, assim, ele ficou muito preocupado na época. Ele, ai, meu Deus, será que pode ser alguma coisa comigo? Será que pode ser... Eu quero entender e tal. E a gente mandou o material para análise. Na época, a gente fez tive que fazer a curetagem, a gente mandou o material para análise. E aí foi quando o resultado saiu. Depois eu falei, gente, eu não quero saber o sexo. Eu falei para a médica, eu falei, eu não quero saber, porque geralmente nessa análise vem o sexo, né? Eu falei, eu não quero saber, porque eu não queria ficar com isso guardado, sabe? Eu falei, ai, não quero, não precisa, sabe? É um bebê que estava aqui, que eu, né, acolho como um filho ou filha, mas eu não queria saber o sexo. E aí eu recebi um e-mail nesse dia que que ele me pediu em casamento. Lá na Grécia? Aqui em São Paulo. Aí eu fui olhar o e-mail e era um e-mail de um laboratório, mas eu não sabia que era o laboratório que a gente tinha mandado a análise, porque foi a médica que mandou, né, para análise. Eu achei que fosse algum laboratório lá do Rio, porque eu já estava fazendo internato na época. Então eu recebi e-mails de laboratório e tudo mais, né? E aí eu, caraca, abri sem pensar. Quando eu vi na primeira página, já tinha o sexo. Eu falei, nossa, eu não acredito. E era uma menininha, né? Aí eu tive que compartilhar com ele na hora, assim. E quanto tempo que você tava? Quando eu perdi? 8 semanas. Foi um aborto espontâneo. Foi na primeira vez. Foi. É muito mais comum do que a gente pensa, né? Só que é traumatizante, né? Você perder um bebê. Então, eu acho que foi... E essa parte emocional foi que mais me pegou. E do Alok, além dessa parte emocional, teve esse trauma, né? De tipo, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas... não é normal. Perder um bebê, não posso achar isso natural. Sim. Sabe? Mas dentro da medicina, tecnicamente falando, fisiologicamente falando, a gente vê, né, que os números são altos de aborto espontâneo. 25%. E aí a gente acabou mandando e foi eu isso. também passei por isso. Você passou também, Bu? Não sabia. Com 12 semanas. Foi mesmo? Foi bem tenso também no começo, assim. Ai, é traumatizante, você né? sentiu dor assim ou não? Eu não senti nada. Eu senti um pouquinho de cólica, mas na gestação em si você pode sentir um pouquinho de cólica, né? Assim, não é... Às vezes acontece na gravidez do Ravi, eu também senti um pouco. Mas... E era a minha primeira gestação, então era tudo muito novo pra mim, né? E foi muito rápido. Nada, né? Eu descobri com 5 semanas e com 8 eu perdi. Foram 3 semanas nesse período, sabendo que eu estava Mas não gestante. era planejado também? Não, não era. E aí isso E foi aí que deu o start na gente de, tipo assim, uau, tipo, nossa, eu sou mãe já, mas como assim? Mas será? Eu acho que eu quero, quer dizer, eu já sabia que eu queria ser mãe, né? Mas agora, eu quero ser agora, eu tô pronta, e deixou mais aflorada essa vontade, sabe, de ser mãe. E de construir uma família com a Alok. Nossa, eu acho que depois que eu perdi também, eu fiquei muito assim, na hora que eu descobri, eu fiquei tipo, meu Deus, agora, mas não estava preparada, eu não planejei. E aí você fica fazendo um monte de pergunta. E aí, depois que eu perdi, eu falei, não, mas, poxa, né, acho que eu quero. Me sinto mãe, né? Exatamente, foi a mesma coisa. O meu primeiro momento foi esse também, tipo, pensei, eu falei, nossa, mas agora... Eu estava no final da faculdade, fiz os cálculos, eu falei, nossa, Alok, eu vou estar, tipo, com 7 semanas, 8 semanas, no dia da minha formatura, meu vestido já estava sendo feito, uns pensamentos tão infantis, assim, tipo,
que hoje em dia, na minha cabeça, nem tem como, nem passa perto, né? Mas eu falei, nossa, eu vou estar, tipo, com a barriga gigante na minha formatura, não foi isso que eu planejei. Eu queria estar assim, assado, e o Alok, mas não é você que planeja, você deseja, mas não é, né? O caminho quem escreve não é você, você tem que aceitar agora e tal. E aí eu fui trabalhando isso na minha cabeça. O Alok ficou extremamente feliz. Eu achei que as reações iriam ser o contrário, né? Que ele ia ficar assustado, mas ele ficou muito feliz. E, tipo, saiu contando pro time dele e tal no dia. E eu, mas calma, eu fiquei muito assustada. E aí ele ficou meio assim, até por conta da minha atitude, né? Ele, mas eu tô te vendo tão assim, preocupada, você não quer e tal. Aí eu comecei a refletir melhor. Eu falei, nossa, eu sempre quis ser mãe, por que não? Tenho certeza que ele é o cara da minha vida. E já tô no final da minha faculdade, e, sabe? Eu acho que esse deve ser o momento. E a gente tem o negócio da gravidez na adolescência, né? A gente acha que a gente é adolescente até 30 anos. Não, e primeira gestação, né? Você não tava esperando por isso. Você fala, nossa, será? Nossa, susto, eu mãe, aí né? você já começa a se olhar, já começa a se perguntar demais. É meio estranho, né? Assim, no primeiro momento. Muito. Mas fortaleceu vocês dois, né? Como Muito, casal. gente. Nossa, é o que eu tô te falando. Depois desse dia, tudo mudou, assim. A gente já tinha uma relação muito boa, né? De casal, assim. O Alok sempre foi muito parceiro. A gente sempre se deu muito bem, assim. A gente Vocês teve uma relação moravam muito juntos boa. já? Não. Não, não A moravam. gente casou depois da depois da formatura a gente casou e aí eu vim morar em São Paulo. A gente foi morar juntos.